O governo enviou ao Congresso a mensagem modificativa do Orçamento 2020. Na prática, é uma atualização do orçamento a partir dos novos números da economia. E sobre isso a gente conversa com o senador Zequinha Marinho, que é o relator geral da Receita do Orçamento, e explica para nós o que é que muda a partir desses novos números. Senador, obrigada por essa conversa. Na prática, o governo, para usar o jargão do futebol, deixou para os 45 do segundo tempo essa mensagem enviada para cá. Na verdade, para os 49, né? Prorrogação já. E aí eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, dizer aos nossos telespectadores que a Comissão de Orçamento estava muito apreensiva. Tivemos reunião hoje à tarde, às 14h30, né, para tratar exatamente da agenda dos dias que o Congresso Nacional deve funcionar até sair de recesso à véspera do Natal. E era tudo ou nada. Se a mensagem não chega agora de tarde, igual chegou em poucos minutos, e aí ainda veio só a parte em PDF, amanhã que deve entrar, né, a questão digital, onde você vai poder abrir exatamente tudo para constatar as alterações mais detalhadas daquilo que o governo federal pretende para o orçamento do ano que vem. Então, toda uma tensão estava em cima disso. Felizmente, está todo mundo já aliviado disso, porque, para você ter uma noção, eu devo entregar a parte da Receita, que é a minha parte da relatoria, domingo, né? Domingo. Ou seja, se não mandasse até hoje... Se não mandasse até hoje, certamente o orçamento só seria votado ano que vem. Não tinha tempo hábil, porque tudo isso tem sessões, tem dias, são contados, o regimento é muito rígido e os prazos precisam ser legalmente obedecidos. Por isso, por exemplo, que nossa parte nós temos até domingo, e eu acho que o pessoal trabalha amanhã, eu ainda tenho possivelmente uma viagem para amanhã, volto, quinta-feira trabalhamos, devo ir ao estado de novo, volta para Brasília, porque quinta-feira é o dia D final para entregar a relatoria completa da Receita do Brasil, para que o relator geral possa tocar sua vida, obedecendo naturalmente os prazos estabelecidos pela lei e pelo regimento do Senado Federal. Claro que o senhor ainda não pôde se debruçar sobre esses números, porque eles acabaram de chegar. Verdade. Mas a pergunta que eu lhe faço é, existe alguma previsão, o senhor já tinha em mente essas modificações? O que a gente deve esperar dessa modificação? O governo precisava exatamente fazer essas atualizações em função dos novos números da economia. Por exemplo, num primeiro momento, o leilão do pré-sal, né, que nós tínhamos já votado, estabelecido, faltava só os números efetivos, porque o leilão ainda não tinha acontecido. O leilão ocorreu dia 6, dia 7, dia 8, a última parte, né? Então, nós votamos lá atrás a questão da cessão onerosa, onde o governo, de uma forma muito interessante, tirava um pouco da sua receita e distribuía com estados e municípios, né? Eu achei muito interessante, que é a primeira vez que eu vejo um governante fazer isso, porque todo mundo segura suas receitas, porque a receita, naturalmente, é uma arma poderosa da política, né? E você faz exatamente isso. O presidente da República preferiu isso, não, X%, um terço disso, eu vou ceder aos estados e municípios, todo mundo está muito apertado, passando muita dificuldade. Quer dizer, seria um recurso que deveria afrouxar um pouco a gravata e dar ao prefeito, dar aos governadores a oportunidade de chegar no final do ano um pouco melhor. E isso ele fez. Só que a previsão, né, em termos de valor do leilão, que deveria render 106 bilhões de reais. E acabou rendendo bastante menos. E no primeiro bloco vendido, rendeu 69, mais alguma coisa posteriormente, vamos arredondar em 70 bilhões de reais. Então, só aí já justifica e muito, né, essa mensagem de modificação dos números do orçamento do governo, né? Então, por isso e por outros números também que vão se atualizando durante o período, é que havia uma necessidade, né, de se poder receber de novo do Palácio, né, essa mensagem modificativa, atualizadora dos números, para que então a gente pudesse fechar, né, tanto nós aqui que fazemos a estimativa da receita,
quanto a outra parte que faz a fixação da despesa, que é o orçamento. O orçamento, em resumo, é a estimativa da receita e a fixação da despesa em cima daquilo. Quanto que a gente recebe, o quanto que a gente vai gastar. Não pode gastar mais, né, do que arrecada. Nós estamos aí administrando um déficit grande ainda de 124,1 bilhões, era 139, vocês se lembram disso, que do governo da Dilma para o período do Temer, que passou por Bolsonaro, né? E esse déficit vem tentando agasalhar, modificando, mas de 139 hoje ainda está em 124 para o ano que vem. E considerando esse orçamento como um prognóstico para 2020, dá para dizer sobre o próximo ano, dá para ter um olhar otimista ou mais pessimista em relação a esse ano? Não, dá um olhar otimista. Por que eu sou otimista com relação a isso? É porque as medidas que o Congresso tem votado, né, votamos a Previdência, depois recebemos um pacote, aliás, elaboramos aqui a questão da reforma tributária, em seguida a economia, o ministro Paulo Guedes nos trouxe um pacote que modifica a estrutura, né, tributária, enfim, tudo aquilo que diz respeito à questão administrativa também, não é? Tudo isso sendo votado e implementado na vida do país, os números, a tendência é melhorar. Mas aí é bom quando você tem um superávit de receita. O presidente pode pedir aqui um suplementar, né, um crédito suplementar para gastar aquele dinheiro que entra mais. Então, eu acho que o orçamento que está vindo é um orçamento pé no chão, tranquilo, sem alimentar grandes expectativas, mas ainda assim eu acredito que 2020 vai ser um ano positivo, de crescimento, né, exatamente pela resposta, né, que o setor produtivo, que o empresariado vai dar em cima daquilo que o governo está fazendo. Agora, essas outras reformas que o senhor disse que o Congresso está discutindo, elas ainda não estão previstas ou não têm impacto orçamentário ainda previsto nesse orçamento de 2020, não é isso? Não, isso aí você cria cenário, entendeu? A economia, ela reage de acordo com o tempo, né? O tempo fecha, o empresário segura, ele é piloto de uma grande nave, sua empresa, seu grupo empresarial, e ele fica observando a movimentação do governo, né? O empresário reclama da carga tributária, da burocracia, disso, daquilo outro. Não dou conta de fazer isso, né? Para mim, buscar financiamento e implantar isso, implantar aquilo, gerar tantos mil empregos e tal, eu preciso de um cenário mais favorável. Eu preciso de segurança jurídica, quer dizer, a coisa tem que ser votada, não só colocada no discurso do governo, mas também o Congresso Nacional precisa votar, transformar isso em lei para dar segurança jurídica ao setor, né? A economia, todos os setores, o agronegócio, a indústria, e, enfim, aquilo tudo. E por falar em votar, senador, como é que funciona agora a votação do orçamento? O senhor contou aqui para nós no início da entrevista, esse material chegou hoje, evidentemente são números gigantescos, é muito material para ser trabalhado. Até domingo o senhor disse que apresenta a sua parte do relatório. E o resto? Qual é a margem que os parlamentares têm agora para se movimentar e para decidir sobre o orçamento da União? Olha, por exemplo, domingo é o meu dia que eu tenho que apresentar obrigatoriamente o relatório da Receita. Nós não vamos apresentar modificações, porque ninguém melhor do que o Ministério da Economia para fazer a previsão daquilo que arrecada baseado na questão histórica, né? Mais otimista naquele setor ali, menos otimista naquele outro, né? Em cima, não vou desonerar mais aquele setor da economia, estava arrecadando tanto, mas eu preciso que avance, então vou recuar um pouco, enfim. Eles têm na mão exatamente o controle do que pode e deve acontecer. Então, nós não vamos perder tempo, né, digamos, discutindo isso aqui pode render mais ou render menos. Queremos colaborar com o governo, queremos colaborar também com a Comissão de Orçamento, porque qualquer coisa que vier alterar o ano que vem, o governo tem toda a liberdade de pedir um crédito suplementar para cá, para gastar esse dinheiro que, de repente, se transforma em um superávit. Tá bom. Então, dia 1º, domingo, é o nosso dia. No dia 3, aí o relator da despesa, deputado Domingos Neto, é o dia dele, né? Ele já pegou aqui a receita, né? E em cima da receita ele distribuiu a despesa. Vou ter tanto, então, e aí aquelas emendas,
E aí, tanta coisa que os relatores setoriais, porque a despesa é muito ampla, não é verdade? Então, para a área de infraestrutura tem um relator, para a área não sei o que tem outro relator. E aí é legítimo e natural que o Congresso ponha suas pressões para deixar esse orçamento com uma cara do que é do interesse da sociedade. Com certeza. Mais para cá, um pouco mais para cá. As bancadas vão trabalhar muito isso. Ainda assim, é muito difícil você se livrar, né, da espada do relator. Né? A emenda de bancada é tanto, e o cara vai enxugando aquilo para colocar dentro da possibilidade da receita, daquilo que se espera arrecadar. Como te disse, não pode ser maior. Né? Essa é a famosa responsabilidade fiscal. Então, os relatores setoriais e o relator geral da despesa têm até terça-feira, dia 3, prazo máximo para entregar seu relatório. Entregou, ótimo. Já tem a receita, já tem a despesa, o presidente vai convocar agora a sessão do orçamento, da comissão de orçamento, para votar. Né? Isso vai ser um pega pesado de muitos debates, de muitas sessões, etc. Quando estiver redondo na comissão, aprovado pela comissão, é como se fosse um outro projeto de lei qualquer que a gente trabalhe aqui. Né? Não é muito diferente, não, é igual. Quando aprova na comissão de orçamento, aí já pode pautar no Congresso. O Congresso. Entendido? Você pauta o Congresso e é outro debate, é outra trabalheira, até poder dizer, olha, fechou. Em cima disso aqui, o Brasil tem esse orçamento para fazer face às suas despesas, enfim, e às suas expectativas. Uma coisa que preocupa muito o percentual destinado ao investimento. Nós tivemos anos aí que o investimento era muito baixo, nós precisamos ir melhorando isso, dando uma folga esse orçamento, a ver se alteia um pouco mais esse investimento. O Brasil precisa construir infraestrutura, nós dependemos disso para criar aquele ambiente econômico que eu te falei da pouco, que facilita para que a economia possa fluir. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós vamos acompanhar aqui no programa Argumento as discussões do orçamento, essas e as que vêm pela frente. Nós conversamos nesse programa com o senador Zequinha Marinho, que é o relator geral da Receita do orçamento de 2020. Ele falou sobre as modificações, as alterações enviadas recentemente pelo governo aqui para a Comissão de Orçamento. Essas foram a nossa conversa de hoje. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela atenção. E você já sabe, se quiser rever esse programa, ver outros programas da TV Senado, vai lá na nossa página www.senado.leg.br/TV ou na nossa página, no nosso perfil no YouTube. Você também pode falar com a gente usando o telefone 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita para esse número. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. É você também que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Até a próxima.